Mesmo com a pandemia, 85% dos canteiros de obra da construção civil não pararam de funcionar no Brasil. Este é um dos motivos para explicar o aumento do financiamento imobiliário de 15% ao longo do primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com especialistas do mercado. Mas existe também um outro motivo que explica o aumento deste financiamento: a taxa média de juros, que em julho foi de 7,16% ao ano, a segunda menor da série histórica, que é medida desde 2011. O crédito imobiliário ele é uma taxa de financiamento de longo prazo e é fundamental para que essa taxa ela mantenha-se diminuindo em patamares baixos, que haja uma percepção de manutenção da taxa de juros Selic no longo prazo, né? Então, quando a gente vê essa política de redução de taxa de juros permanecendo no país e, ao atingir o patamar de 2%, as últimas reuniões do Copom permaneceram com essa taxa, isso faz com que os bancos tenham uma visão mais otimista em relação ao médio e longo prazo para o país, e isso, então, reduz automaticamente a taxa de juros do crédito imobiliário, e que tem um impacto extremamente positivo no mercado imobiliário. Só para você ter uma ideia, Renato, cada meio ponto percentual que a gente baixa na taxa de juros do crédito imobiliário, você consegue inserir com capacidade de renda para adquirir um imóvel cerca de 500 mil famílias. Então, num país que você tem quase 8 milhões de déficit habitacional, você imagina o impacto que tem você descer meio ponto percentual na taxa do crédito imobiliário. A gente teve um aumento de 15% de financiamento esse ano, de janeiro a junho, em relação ao mesmo período do ano passado. Esse índice de crédito seria a única explicação para isso ou existem outros fatores? Bom, na nossa visão, Renato, eu acho que a gente tem três grandes fatores que explicam esse crescimento do crédito. Primeiro grande fator é que mesmo durante a pandemia, nós continuamos, né, nós conseguimos manter 85% dos canteiros de obra do mercado imobiliário da construção civil em atividade. E aonde isso tem um impacto positivo? Porque aquele comprador do imóvel que está em construção, quando ele vê que as obras permaneceram atuando, né, que as empresas continuaram trabalhando, que as construções continuaram evoluindo, ele se sente seguro de seguir na jornada dele de compra do imóvel, porque ele vê que não tem risco daquela obra parar, não seguir, atrasar, ou outras questões que a gente já viu acontecer no passado. Então, esse acho que é um ponto importante. O segundo ponto importante do crescimento de crédito é a manutenção da taxa de juros em patamares mais baixos da história, né? E a consequência disso, que também impacta nesse aumento de 15% na concessão do crédito imobiliário, é o apetite que os bancos mantiveram, mesmo durante a pandemia, para a concessão do crédito imobiliário. Então, vamos lembrar que, além da redução da taxa de juros do crédito imobiliário, os bancos também fizeram outras ações para estímulo ao crédito imobiliário. Então, tivemos divulgação de campanhas para prazos de carência para início do pagamento do financiamento imobiliário, vimos campanhas para estimular a pessoa a renegociar o crédito que porventura estivesse atrasado. Então foram outras iniciativas também por parte dos bancos aí que lideram a concessão do crédito imobiliário, além da taxa de juros baixa e além da manutenção das obras do mercado imobiliário da construção civil terem mantido as suas operações durante a pandemia. Quem fez um financiamento com juro mais alto consegue renegociar para pagar mais baixo agora? Certamente, Renato. Todos os bancos hoje, pelo menos é o que a gente tem notícia, né, é que todos os bancos hoje estão abertos, né, a renegociar, obviamente, dependendo do perfil do cliente, do comportamento do cliente, do histórico do cliente, né, se é um cliente que veio adimplente o tempo todo, dependendo da situação do contrato daquele cliente, a gente tem a informação hoje que todos os bancos estão abertos a renegociar, até porque essa impossibilidade, né, se fosse o caso dos bancos em renegociar, poderia gerar um aumento na inadimplência, o que é ruim para todo mundo, né? Então, certamente hoje existe essa possibilidade, o que é um benefício também para o consumidor.
Hoje existe também a possibilidade de se fazer a portabilidade de crédito. Como é que funciona isso? Bom, basicamente, se você tem hoje um crédito imobiliário dentro de uma instituição financeira e, porventura, você tem o interesse de migrar para um outro banco, seja porque você tem um relacionamento maior num outro banco, ou porque esse outro banco está te oferecendo uma taxa de crédito para o financiamento imobiliário melhor do que o banco que você tem atualmente o teu financiamento, basta que você peça essa proposta de crédito imobiliário, você leva no banco que você hoje é cliente, tem o seu crédito lá e tem seu financiamento, e esse banco, então, ele faz essa autorização de portabilidade. Então, é simples, não é complicado, mas, historicamente, Renato, acho que isso é que é importante as pessoas estarem cientes, dificilmente um banco tem interesse em perder o cliente. Então, na hora que você liga para o seu banco para buscar a portabilidade, né, dizendo que você conseguiu uma taxa melhor num outro banco, na grande maioria dos casos, o seu próprio banco busca negociar para te manter como cliente. Né? O mercado imobiliário, o crédito imobiliário, ele é um crédito de longo prazo. Né? São 25, 30 anos de financiamento imobiliário. Então, existe um valor muito grande para o banco conseguir manter esse cliente que vai estar fiel a ele durante 25, 30 anos. Então, na grande maioria dos casos, a portabilidade acaba não acontecendo porque o banco no qual você hoje está com o teu crédito imobiliário busca uma negociação para reduzir a tua taxa, fazendo com que você permaneça nele, porque acaba gerando um relacionamento com aquele cliente de longo prazo. 25, 30 anos não é um tempo pequeno. É vantajoso conseguir diminuir o tempo do financiamento? Renato, o financiamento imobiliário, ele vai muito da condição da pessoa, né? Então, assim, quando você reduz o tempo do financiamento, você, obviamente, você vai aumentar a sua parcela. Então, se você tiver capacidade de renda para suportar uma parcela maior, você pode reduzir o seu prazo. Então, o prazo ele vai ser diretamente proporcional ao tamanho da parcela que vai ficar para você pagar no mês a mês. Então, assim, o crédito imobiliário ele tem essa possibilidade de você fazer um financiamento de até 30 anos, porque a gente está falando da maior aquisição da vida da pessoa economicamente ativa. Né? Então, são valores relevantes, são valores que mesmo quando você faz a distribuição durante 25, 30 anos, acabam gerando prestações que são relevantes no orçamento das famílias. Então, é possível, sempre é possível, você fazer um financiamento menor, 5 anos, 10 anos, 15 anos, quanto tempo você quiser. Só lembra que quanto menos tempo, maior provavelmente será a parcela. Existe um limite em que a pessoa deve pensar se deve realmente fazer, um limite de idade, em que a pessoa deve realmente pensar se deve fazer um financiamento ou continuar no aluguel? Porque digamos que a pessoa com 50 anos decida fazer um financiamento, só acabaria de pagar em 80. Eu nem sei se o banco aceitaria um financiamento por causa da idade desse tipo. Isso é possível? Deve-se pensar duas vezes antes de fazer um financiamento? Fico no aluguel ou pago um financiamento? Certamente, Renato, a decisão de aquisição do imóvel, seja através de financiamento imobiliário, seja através de pagamento com recurso próprio, né, à vista, é uma decisão muito importante na vida de qualquer pessoa. Então, você precisa sim avaliar se você tem capacidade para assumir aquele compromisso, se você está fazendo um financiamento que você vai ter condições de pagar pelo prazo que está sendo estipulado ali no seu contrato, e você entender como é que é o seu momento de vida. Né? Então, às vezes, a opção pela locação ou a compra do imóvel não é só uma opção financeira. Por vezes, a pessoa prefere alugar porque ela quer ter mais liberdade de se movimentar, de estar num apartamento maior e depois ir para o menor, de estar num bairro e depois ir para outro, ou vai ficar durante um período nessa cidade, mas ele não tem certeza se o trabalho dele vai fazer com que ele se desloque para outras cidades, para outros estados. Então, são situações que vão levar a pessoa a tomar a decisão. Se a gente for olhar só sobre o ponto de vista financeiro, obviamente, hoje, com a taxa de juros que a gente tem no crédito imobiliário, certamente é melhor você fazer o financiamento imobiliário do que você tirar o recurso de uma aplicação e pagar o imóvel à vista. Né? Então, hoje, financeiramente falando, ter o financiamento imobiliário na aquisição do imóvel, mesmo que você tenha o recurso para adquirir o imóvel à vista, é um bom negócio. A não ser
que você efetivamente consiga um desconto muito relevante à vista. Mas se você não estiver conseguindo um desconto muito relevante, é melhor que você mantenha uma parte do recurso que você tem aplicado e pegue o financiamento imobiliário. O que o comprador deve considerar para saber que ele está adquirindo o melhor financiamento? É pesquisa, né? Acho que hoje, Renato, graças a toda a tecnologia disponível nessa jornada de aquisição do crédito imobiliário e todas as informações também disponíveis para todas as pessoas, você consegue consultar facilmente as taxas, né? Mesmo que você queira simplesmente entrar no site dos bancos que você teria interesse em ter o financiamento, você também consegue entrar nesses sites e ter um simulador que rapidamente você coloca quanto você quer pagar de parcela, qual é o valor que você quer financiar, ele vai te dar uma pré-análise da sua capacidade. Então, assim, hoje facilmente você consegue pesquisar, até sozinho, qual é a melhor forma de financiamento. Agora, se você obviamente não tem esse conhecimento, né, e as pessoas não são obrigadas a ter esse conhecimento, você tem profissionais especializados no crédito imobiliário, desde gerentes de banco, né? Então você pode ir nas agências e consultar o gerente que normalmente tem o conhecimento sobre o crédito imobiliário. Você pode também consultar as imobiliárias, né? Então as empresas que estão participando da intermediação da compra do seu imóvel também têm capacidade de te atender nessa busca pela melhor taxa de financiamento. E você tem hoje assessorias de crédito, que são empresas especializadas na concessão de crédito imobiliário. Essas empresas também estão totalmente capacitadas a prestar esse serviço. Lembrando que em qualquer um dos casos, seja através da imobiliária, seja através do banco, seja através dessas assessorias de crédito, o cliente não tem custo nenhum por essa busca. Tá? Então, essa aquisição do crédito não tem custo nenhum, à exceção das parcelas por parte do cliente. Quem paga a comissão por esse crédito imobiliário, para esse agente, para esse corretor, são os bancos que financiam aquele cliente.